Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está me vendo agora. Fazia tempo que eu não gravava vídeo, né? Então, tô aqui de volta e decidi trazer um tema muito interessante, conhecido pelos especialistas como os inimigos da saúde mental. Quais seriam os inimigos da saúde emocional? Nós temos a ansiedade e a culpa, e são esses temas que eu quero trabalhar com vocês. Pois bem, ao falar de ansiedade, o que a gente poderia dizer? Como descrever? A gente pode descrever a ansiedade da seguinte forma: a ansiedade, ela aprisiona o ser humano no futuro. O ser humano, ele fica aprisionado nas coisas que estão por vir. Coloca a felicidade como algo a ser alcançado, mas indisponível agora. Cria o sentimento de constante insatisfação, mau humor, intolerância, faz com que as incertezas do amanhã tire a paz no hoje. Então, como lidar com a ansiedade? E por que ela é uma vilã? A ansiedade, ela se torna vilã porque te impede de viver plenamente o hoje. Te impede de enxergar o agora como um presente. Porque na sua mente, a mente ansiosa, melhor dizendo, a felicidade, ela não está aqui. Ela não está no hoje. Não é aqui que eu estou encontrando a minha felicidade. A minha felicidade, ela vai acontecer quando eu passar naquela determinada prova, quando eu atingir aquela meta que só vai acontecer no mês que vem, quando aquela esperada viagem for marcada, ou quando a pessoa atingir uma determinada idade, porque na cabeça dela é aquela idade que traz felicidade, é aquela idade que traz maturidade. E a ansiedade, ela também pode alcançar as crianças. As crianças também, acreditem, elas podem ficar ansiosas. Claro que a ansiedade vai funcionar de forma diferente para a criança. As crianças, elas têm preocupações. Quando você era criança, você também tinha preocupação. Uma preocupação que gira conforme a idade dela. Quem sabe ela está ansiosa para um acontecimento do futuro, como ir a um parque de diversões, ou a viagem das férias, ou ansiosa porque ela antecipa um sofrimento, uma prova, aquela prova no meio do semestre, aquela prova no final do ano, etc. Pois bem, o que fazer para combater a ansiedade, conhecida para os especialistas como uma vilã da saúde emocional? Como combater esse mal que para Augusto Cury é o mal do século? O que eu posso fazer para ser feliz no hoje? Paulo Vieira diz que a mente de sucesso, ela funciona da seguinte forma: a maior energia gasta tem que ser no agora. Uma energia, digamos, de 25% com o futuro, ou seja, você pensa no futuro, mas ele não é a maior parte do gasto da sua energia. Ele é uma parcela, 25% só. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia do futuro, visualizar o futuro que eu quero para que eu possa, no hoje, conquistar aquilo que eu quero no amanhã, mas sem ficar fissurado no futuro. Paulo Vieira diz que em relação ao passado é só 10%. Mas hoje estamos falando de quê? De ansiedade. E ansiedade é o quê? Excesso de futuro. E a pergunta que eu faço é: como combater a ansiedade, que é o excesso de futuro? Pois bem, eu tenho algumas dicas para você. A primeira dica é uma dica dita por Jesus Cristo. Eu não sei se todos que estão assistindo esse vídeo são adeptos da religião ligada ao cristianismo. Mas eu digo para você que vale a pena, se você for ateu ou cético, escutar as palavras ditas por esse mestre lá de 2020 anos atrás, que veio com um projeto de fazer descansar as pessoas que estavam ansiosas. Ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você pode encontrar esse versículo lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 6, versículo 34. Vamos meditar nessa passagem? Jesus diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ponto. Então, não se preocupem com o amanhã. Como eu vou fazer para comer amanhã? Como eu vou fazer com a prova de amanhã? Ao invés de se preocupar com a prova
prova de amanhã, estude no agora. O amanhã não está no nosso alcance, mas o hoje está. Então, ao invés de se preocupar com as preocupações do amanhã, tem pessoas que se preocupam até como vão ser enterradas. Não se preocupe com isso. Meu pai costuma dizer que os vivos vão se preocupar. Ou se você tiver uma preocupação e quiser deixar tudo planejado, não tem problema, o direito tá aí para te ajudar. O que você não pode é se preocupar. Você tem que viver o hoje. O que eu tenho hoje? Qual é o problema hoje? O problema é, sei lá, tal coisa de resolver. É simples, porque o problema pior tá no amanhã. Não. Se você tem um problema simples do hoje, foca no hoje. Talvez o amanhã te surpreenda. E aquele problema que você acha que vai ter amanhã, você não vai ter. Então Jesus Cristo foi muito sábio. Ele disse assim: preocupe-se com o problema do hoje. O que tiver que acontecer amanhã, deixa. Eu tenho uma viagem internacional pro dia 20 de novembro de 2020. Pronto, tá lá. O que eu podia fazer, eu já fiz. Ou o que eu tiver que fazer, que eu só posso fazer lá, eu faço lá. O que eu tenho hoje, eu me preocupo com hoje. A cada dia cabe o seu mal, disse Jesus. Se você começar a praticar esse preceito simples e você educar o seu cérebro, como assim, eu me sinto ansiosa nesse momento, o que eu faço, eu lembro dessa frase: a cada dia cabe o seu mal. Respiro, inspiro, respiro, inspiro, respiro, reflito, entrego o amanhã nas mãos de Deus, para quem acredita em Deus, entrego o amanhã para o próprio universo, para quem acredita no poder do universo, ou para quem não acredita em nada, coloca nas mãos da ciência, ou simplesmente deixa lá, para você se preocupar naquele momento, naquele instante que não é o agora. Jesus disse mais alguma coisa? Olha, Jesus disse mais alguma coisa. Ele disse o seguinte: no verso anterior a esse que eu recitei, Jesus promete suprir todas as necessidades daqueles que o buscarem. Versículo 33. Ele disse: se você duvida, olhe para as aves, que não pedem socorro e não fazem nada por merecê-lo, mas mesmo assim são sustentadas. O texto ainda termina dizendo que é inútil o homem se angustiar em relação ao que não pode mudar, pois aquilo que está além de nós deve se confiar a Deus. Para os ansiosos, Deus pode quebrar as cadeias que os prendem ao futuro. É lindo, é incrível. Se Deus alimenta as aves, por que Ele não vai nos alimentar? Se Ele cuida da natureza como um todo, por que Ele não vai nos alimentar? Mas tá bom, Tamires, eu não acredito em Deus, eu sou cético, eu sou ateu. Não tem problema, não tem problema. Você acredita na ciência? Você acredita no poder da física quântica? Nem nisso eu acredito. Mas você acredita no básico, que se você trabalha, você recebe o seu sustento? Que se você for uma pessoa boa, você vai receber em troca coisas boas? Eu não acredito em nada disso, então você tem que rever muita coisa. Aí tem algum problema que a gente precisa ajustar. É importante você desenvolver a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, ela é uma chave importante para a sua saúde emocional. Não importa em que direção você esteja caminhando. O que importa é que você busque o enriquecimento da sua espiritualidade. Ela é essencial. Enriqueça o seu intelecto através de leituras que vão ajudá-lo a compreender o funcionamento da sua mente, do seu cérebro, do seu emocional. Uma outra dica que eu dou, que a primeira foi esse conselho de Jesus, o segundo foi: desenvolva a sua espiritualidade, acredite que algo maior do que você cuida de você. A terceira dica é a meditação. A meditação, ela é fundamental para o combate da ansiedade, porque ela faz o seu cérebro descansar. No livro Os Caminhos da Cura, o autor, são dois autores que no momento eu esqueci o nome, ele diz que 20 minutos de meditação pela manhã e 20 minutos de meditação pela parte da tarde pode ajudar e muito, e a ciência comprova isso. E ele vem dizer e quebrar o misticismo da meditação. Meditação, ela não precisa ser mística. Meditação é apenas você, por exemplo, se concentrar na sua respiração e ficar uns 20 minutos sozinho
sozinho consigo mesmo, concentrando-se em si mesmo e esvaziando o cérebro. Não é uma tarefa fácil. Nos primeiros 20 minutos você vai ficar pensando em muitas coisas, deixa o pensamento passar por você. Talvez você tente 15, 20, 25, 30 dias e você tem uma dificuldade, mas se você persistir, você vai conseguir. Primeira dica, a dica de Jesus: a cada dia cabe os seus males, perdão. A segunda dica que eu dei foi a espiritualidade, enriqueça a sua espiritualidade. A terceira dica que eu dei foi a meditação. E a quarta dica é: procure a ajuda de um profissional. Um terapeuta pode ajudar você. Procure o auxílio de livros que falem sobre o funcionamento do cérebro. Você não vai se arrepender. Conhecer a si mesmo é importante. Os filósofos falavam disso. Por quê? Porque se você conhece a si, as suas qualidades, os seus defeitos, você pode trabalhar em cima das suas qualidades, se tornando uma pessoa melhor, pode trabalhar em cima dos seus defeitos e assim você pode ser a melhor versão de si mesma. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito ansiosa e consegui ser uma pessoa livre da ansiedade. Como? O que eu fiz para me livrar da ansiedade? Eu me banhei na espiritualidade, porque eu pessoalmente acredito em Deus de todo o meu coração. Eu acredito em Deus, o Deus de Israel, que Ele é o nosso único Deus, aquele Deus que tirou o povo do Egito, aquele Deus que protegeu o povo de Israel, que providenciou a chegada do Messias. Eu acredito em Jesus como meu Salvador. Eu acredito que Ele cuida de mim e por isso eu aprendi a descansar e a acreditar nas providências divinas. Segundo, eu comecei a fazer terapia e a terapia me ajudou de uma forma significativa. Eu comecei a ler livros que me explicassem como o meu cérebro funciona e isso me ajudou profundamente. Eu comecei a trabalhar mais a questão da meditação, a descansar o cérebro. Não sou perfeita, às vezes falho, mas eu busco. Procurei ser disciplinada quanto aos exercícios físicos que liberam hormônios que nos trazem felicidades. Comecei a usufruir do que Deus nos deu, que é a luz do sol, a água, uma boa alimentação. Ainda tenho muito que melhorar, mas eu busco no máximo que eu posso ter uma alimentação equilibrada. Eu busquei, através dos métodos que Deus me concedeu e que a ciência me concede, de prosperar, emocionalmente falando. E eu desejo o mesmo para você. Eu desejo que você viva uma vida sem ansiedade ruim e viva uma vida com ansiedade boa, que é aquela ansiedade que faz você agir, que faz você praticar as suas ansiedades, não aquela ansiedade que te paralisa. Não tem problema pedir ajuda. Paulo Vieira diz que reconhecer a vulnerabilidade lhe permite mudar, lhe permite enriquecer, lhe permite progredir. O orgulho impede o ser humano de se desenvolver. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, o vídeo está ficando super comprido. Eu vim falar sobre ansiedade e culpa e os mecanismos para combatê-los. Hoje eu termino falando sobre ansiedade e no próximo vídeo, a continuação desse, eu vou falar sobre a culpa. O que é a culpa e como vencê-la? Como vencer uma das inimigas da saúde emocional? Um beijo de luz, um beijo de amor. Desejo uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente madrugada, uma excelente noite, uma excelente hora que você estiver vendo esse vídeo. Quase não sai, meu Deus. Beijão, gente, e até a próxima gravação. Tchau, tchau.